sign. Olá pessoal, aqui é a Marina e eu vim apresentar, junto com o meu grupo, a Jéssica, o Miguel e o Peterson, um pouquinho sobre o Mockito Desktop. Então, o que é o Mockito? Ele é um framework para a gente mocar dados. Então, o que é mocar dados? Dados mocados, eles são dados falsos que eles vão ser inseridos de uma maneira artificial nos nossos programas em algum determinado momento. Então, o Mockito ele facilita a criação de objetos, desses objetos falsos, desses dados falsos de uma maneira perfeita, ele simula perfeitamente esses dados falsos. Ele usa a feature do Java Reflection e ele é utilizado para testes. Então, igual eu falei, esses dados vão ser inseridos em algum momento no nosso programa. Mas que momento é esse? O momento do teste unitário. Então, o que é um teste unitário? O teste unitário é aquele teste que vai procurar averiguar uma parte do seu código, mas na sua menor fração possível. Então, ele quer verificar, por exemplo, numa linguagem orientada a objetos, se aquela classe que você desenvolveu está certa, se aquela classe que você desenvolveu está fazendo tudo que tem para fazer, Então, o Mockito ele é utilizado nesses momentos. Quando eu estou criando, por exemplo, uma classe que eu faço uma chamada de uma API externa, eu não posso ficar chamando essa API para os meus testes, eu não posso ficar chamando ela a todo momento, fazer muitas requisições. Então a gente usa o mock para simular essa chamada. Eu quero testar aquilo que eu desenvolvi. Eu não quero testar se a API está funcionando, eu quero testar se o que eu desenvolvi está funcionando. Então o Mockito ele vai fazer essa parte, essa ponte de fingir que eu chamei a API, por exemplo, voltar um status de sucesso, falha, enfim, o que for para ser retornado. E ver se o código que você desenvolveu está certo ou não. Ele te ajuda na parte do teste unitário, ele facilita, na verdade, o seu teste unitário. Então, dando um outro exemplo, se eu estou fazendo um serviço de gerenciamento de ações, ações de bolsa mesmo, então Nike, Apple, Google, enfim, o que for, o meu serviço, vamos supor que ele retorna os detalhes do preço de um estoque X. Então, durante o meu desenvolvimento, eu não posso ficar chamando o serviço de estoque real, eu não posso ficar lotando de requisição, não posso ficar consultando no momento real. Então, a gente cria um mock desse serviço, que ele vai simular essa chamada, e a gente vai testar as funcionalidades que a gente desenvolveu relacionado à manipulação dos dados, enfim, relacionados à bolsa. Então, o Mockito ele tem esse papel de facilitar o nosso desenvolvimento de testes unitários. Então, alguns benefícios dele. Você não precisa escrever o código do mock, então você não precisa escrever o código dos seus dados falsos. Ele cria isso para você. Ele tem uma refatoração segura, então se eu mudar alguma coisa dentro da minha classe de um teste para outro, se eu mudar o nome de uma variável, de um método, o jeito que um método é feito, enfim, o Mockito ele faz na hora, ele cria os dados, em tempo de execução. Ele simula os dados em tempo de execução, Então, qualquer alteração que eu faça, antes de eu rodar o teste, ele vai pegar a última versão daquela classe, daquele pedaço de código até então. Então, não afeta, a gente tem o suporte a valor de retorno, então se eu quiser que o meu mock seja do tipo inteiro, se eu quiser que o meu mock seja do tipo string, se eu quiser que o meu mock seja do tipo do meu serviço de bolsa de valores, igual eu mencionei, se eu quiser que o meu mock seja do tipo de uma classe que eu criei também, ele tem essa possibilidade de retornar pra gente. A gente tem suporte a exceções, então se algum erro acontecer, se alguma mensagem estourar em algum momento, o Mockito ele avisa, ele mostra, ele lida também com as mensagens, então se a gente tiver um teste que a intenção é falhar, ele sabe, ele entende isso. E a gente também tem suporte para anotações, então os annotations eles são uma dica de algum programa, por exemplo, o compilador, serviço de aplicações, um framework, enfim, que ele pode usar para modificar o comportamento de alguma classe sua. E a gente tem os requerimentos do sistema. Então, para a gente conseguir usar o Mockito, você precisa ter ou um JDK 1.5 ou mais na sua máquina. Você precisa baixar e configurar o Mockito All. E você precisa baixar e configurar o JUnit Archive. Tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o Miguel para ele mostrar o nosso primeiro caso real aplicado. Olá pessoal, tudo bem? Tô dando sequência aqui no trabalho, apresentando um caso de teste, E, bem, aqui primeiro nós temos a classe MathApplication, onde elas vão ter os métodos para soma, subtração, multiplicação e divisão.
E essa classe vai estar usando essa interface Calculator Service como apoio, né? E, bem, agora partindo para a parte nossa dos testes, aqui nós temos as instâncias, né, das, tanto da classe quanto da interface. E na sequência nós temos esse before, que nada mais é que o que acontecer aqui vai vir antes de qualquer coisa, né, aqui no código. Então aqui tem o void setup, que são as nossas configurações prévias, né. Aqui nós vamos estar criando o objeto da classe matemática. Na sequência, vamos criar um mock, né, uma simulação real da classe Calc Service, Calculator Service. E aqui na sequência, vamos estar passando para a classe matemática, que vai ser o serviço mocado e não o real, né. E, bem, agora aqui nos casos de testes, aqui a gente vai estar adicionando o comportamento para a soma, né? Então vamos passar o 20 e o 10 e esperando que o retorno seja 30. E aqui vamos adicionar o comportamento para subtração, passando 20 e o 10 e esperando que o retorno seja 10. Aqui na sequência nós temos, vamos testar a funcionalidade também, tanto de subtração quanto de soma, né? Vamos estar passando também o 20 e o 10 e aqui retornando o 10 e aqui passando o 20 e o 10 retornando o 30. E aqui no final a gente vai estar verificando, né, se a chamada do serviço mocado deu certo. Então a gente vai passar aqui no Verify o Calc Service e os números que a gente espera tanto para adição quanto para subtração. E vou executar aqui agora, né, pra gente ver funcionando. Ok, então aqui vocês podem ver que deu run 1 de 1 e 0 erros, 0 falhas e aqui o tempo de execução. Aqui deu um warning, mas eu pesquisei e isso não é nada agravante, ele só está mostrando que a minha versão do Mockito é um pouco antiga e ele recomenda que eu atualize, né? Mas isso não influencia em nada durante a execução. Mas obrigado, pessoal, e agora eu vou passar a voz para a próxima pessoa na sequência. Oi pessoal, eu sou o Peterson e agora eu vou estar apresentando para vocês um outro exemplo de Mockito, né, utilizando o Mockito. Então aqui eu criei um projetinho aqui dentro do Eclipse que é o Fibonacci Mockito. Bom, o Fibonacci, para quem não lembra, é lá da matemática, né? O Fibonacci ele é uma fórmula que é uma sequência de números inteiros que é indicado por 0 e 1, no qual o próximo termo que vem é correspondente à soma dos dois termos anteriores. Então, por exemplo, 0 e 1. Então, 0 mais 1 é 1. Aí 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. E assim em diante. Bom, essa fórmula transformada em código ela vai ficar mais ou menos assim. Então eu criei uma classe Fibonacci que vai ter um método calcular e ele está recebendo um número por parâmetro. Aqui ele vai verificar se esse número é menor do que zero, né? Então ele está fazendo uma tratativa se o número for negativo. Caso ele for negativo, ele vai devolver uma mensagem dizendo que o valor deve ser maior ou igual a zero. Caso contrário, ele vai seguir aqui, vai cair no outro if. O outro if é verificar se ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, ele retorna zero. O outro if é se ele for igual a 1. Caso ele for igual a 1, ele também retorna 1. E por último, ele vai fazer um return fazendo uma verificação, né, com uma condição. Se esse número que chegar aqui for menor que 2, ele vai retornar o próprio número dito, né? No caso também ele cai aqui no 0 e 1. Caso contrário, ele vai fazer a fórmula de Fibonacci, que basicamente é utilizar a recursividade, que é chamar esse método calcular novamente, passando o número por parâmetro menos 1, mais chamando esse método novamente o número recebido por parâmetro menos 2, que basicamente é o que eu falei anteriormente, né, de somar os dois números anteriores, que esse é o próximo número, né, sempre o número subsequente
é a soma dos dois números anteriores. Bom, trazendo isso aqui para a classe de teste, eu fiz um exemplo aqui bem básico utilizando o Mockito, né? Então tem os imports aqui deles, tanto do JUnit quanto do Mockito e das anotações, onde basicamente aqui então eu tô criando uma classe de teste, Fibonacci Test, e eu criei aqui um mock, né? Então eu estou criando uma instância de uma classe mocada. Então eu estou criando aqui uma instância dessa classe Fibonacci de maneira mocada. Então mock de Fibonacci é o nome dessa instância, né? Então para isso você tem que colocar a anotação de mock aqui. E para essa anotação de mock funcionar, você tem que começar a classe colocando esse run with, né? Então você está habilitando essa anotação de mock funcionar, colocando essa outra anotação aqui. Depois eu fiz um teste aqui então, coloquei @teste para indicar para o JUnit que isso aqui é um teste, onde eu estou criando um método chamado calcular valores, onde eu estou chamando por meio da classe mocada, que está simulando a classe real, o método calcular passando o número 5. E aí eu quero verificar se a quantidade de vezes, né, que está sendo chamado esse método. Então eu estou passando aqui para verificar se a quantidade de métodos chamados for igual a 1. E aí eu estou passando também, eu estou chamando o método aqui mais uma vez, passando o número 5. Se a gente vier aqui fazer esse teste, né, através do JUnit Test, nós vamos ver que o resultado aqui é bom, né, com sucesso. Então esse teste passou, isso significa que esse mock aqui está funcionando bem, então eu estou conseguindo fazer uma simulação da classe real Fibonacci. Legal? Essa é a apresentação, vou passar a bola para a próxima pessoa apresentar. Obrigado. Olá pessoal, estou aqui para apresentar um cadastro de clientes com os testes feitos pelo Mockito. A classe cliente, ela representa um modelo de dados e para o cadastro de tal cliente eu coloquei como informação relevante o ID, o nome e o endereço. Já a interface cliente DAO, ela representa as operações válidas para o acesso aos dados e o criar, o alterar e o excluir, geralmente, por padrão, eles são void, mas nesse contexto eu achei interessante eles apresentarem um retorno para os testes, né? Já a classe cliente mais Kelly DAO, ela é a implementação concreta da interface cliente DAO, utilizando o banco de dados MySQL, mas ele não foi implementado de fato, pois está fora do escopo dessa apresentação do Mockito. Aqui a gente tem o teste, né? Que a gente tem os imports necessários e o Mockito aqui. Então, eu criei 4 testes, mas para essa apresentação eu vou estar apresentando só mais detalhadamente a parte do criar, né? Que aqui a gente tem a criação do mock, da dependência. Dentro do teste eu faço a instanciação da classe que está sendo testada, passando a dependência mockada. Então aqui eu tenho um cliente, cliente 1, com as informações dele. Aqui nesse when, através dele é possível simular as chamadas recursos externos à classe, como o acesso a um banco de dados, por exemplo, sem se preocupar como vai ser o funcionamento dessa consulta. Aqui, logo abaixo, eu chamo o método que está sendo testado e coloco o retorno dele numa variável, que depois eu vou fazer uma checagem com essa variável aqui. Em seguida, eu faço com o verify a verificação se o método foi chamado e logo após, eu faço a checagem se os clientes são iguais, né? Se o cliente que eu instanciei é igual ao cliente que está sendo retornado. Logo abaixo eu tenho também o teste para procura de cliente por ID. Então eu crio esse ID, aí eu instancio, né, um cliente, crio ele e depois eu venho fazendo o mesmo. Então eu faço o when, depois eu chamo o método, depois eu faço a verificação e verifico se o cliente que foi instanciado é igual ao cliente encontrado. No alterar é mais ou menos a mesma lógica que foi utilizada e para o excluir também. Então agora só para motivo de verificação eu vou rodar todos os testes e aqui logo abaixo a gente pode concluir que todos eles passaram com sucesso. Seria isso da minha parte. Obrigada a todos por assistirem. Now
the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.